Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, caminho, Jaruã. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui hoje em mais um bate-papo virtual. E eu trago um tema que é muito esperado, muito especial, considerado o favorito por muita gente. Hoje nós vamos conversar sobre Ogum. Ogum é uma divindade de origem africana, um orixá, cultuado em religiões como a nossa Umbanda e o Candomblé. Ogum é o orixá guerreiro, conhecido por sua coragem, por sua força, por sua determinação. Aliás, em Yorubá, Ogum significa a guerra. Ogum é o grande senhor da metalurgia, tendo domínio sobre o ferro e sobre o aço, e todas as ferramentas feitas com esses materiais, como a lança, o martelo, o machado, a espada, a faca, a ferradura, a alavanca e a enxada. É um orixá que é associado à luta e também ao trabalho, patrono tanto dos militares quanto dos trabalhadores braçais, e em especial os ferreiros. Existe um ensinamento africano, ainda presente no Candomblé, que nos fala sobre a liderança de Ogum, sobre seres celestiais, os Igba Irumolés, espero que eu tenha falado corretamente, que eram grandes mestres dos seres humanos. Esses seres celestiais visitavam a Terra de tempos em tempos e eram intermediários entre o Olodumaré, o Deus Supremo, o grande Criador, e a humanidade. Esses seres celestiais estavam ao lado da mão esquerda de Olodumaré. Existiam outros seres ao lado da mão direita, mas esses, especialmente liderados por Ogum, estavam ao lado da mão esquerda. E isso pode ter contribuído, além de tudo que a gente vai falar, isso também pode ter contribuído para a gente ter hoje na nossa Umbanda Ogum como o grande patrão dos Exus e Pombogiras, que a gente conhece como o povo de esquerda. O símbolo de Ogum é a espada, suas cores, o vermelho, o azul, o branco e o verde. O grande dia dele, terça-feira. E no sincretismo que se formou com as religiões afro-brasileiras, Ogum está associado a São Jorge, também cultuado como o grande santo guerreiro da religião católica, e por isso a gente comemora o dia de Ogum no mesmo dia de São Jorge, 23 de abril. Atualmente, a gente tem a consciência de que o artifício do sincretismo religioso, ele pode trazer uma espécie de apagamento daquela força cultuada originalmente, em detrimento de uma outra força que a gente usa para nomear o que a gente realmente quer. Mas apesar de toda essa discussão que a gente tem sobre apagamento, sobre embranquecimento, é muito importante a gente pontuar que o sincretismo religioso era o único recurso possível na época da escravidão, onde tudo já havia sido retirado, roubado dos escravizados. E esse recurso possibilitava o resgate da fé desses povos, Foi também esse recurso que possibilitou que grande parte do que a gente conhece hoje na nossa Umbanda, no Candomblé, sobre a origem, sobre a trajetória, os itãs dos orixás nos chegassem para que a gente também pudesse cultuar através da oralidade daqueles que tiveram que renomear seus elementos de fé. Mas, especialmente no caso de Ogum, falando sobre esse orixá, a gente percebe claramente que não ocorreu nada disso, não ocorreu nenhum apagamento. Muito pelo contrário, eu acredito que Ogum até ajudou São Jorge a ganhar popularidade, E o recurso do sincretismo religioso não trouxe nenhum apagamento a Ogum. O que a gente vê é o culto a essas duas energias tão fundido, sabe? De uma maneira tão inseparável que a gente não consegue entender onde começa uma força, Ogum, e onde termina outra, São Jorge. A mistura é muito grande, é muito profunda.
E dessa forma, tanto Ogum quanto São Jorge conseguem penetrar em toda parte, independente de religião, assim como ocorre também com Iemanjá, porém de uma forma ainda mais orgulhosa, mais fervorosa, mais apaixonada. Ogum e São Jorge contam com uma legião imensa de fiéis fervorosos que rendem graças, que contam sobre os milagres realizados em suas vidas e depositam suas vidas nas mãos de Ogum e de São Jorge. Mas de onde que vem tanta devoção, né? A maior parte das narrativas envolvendo Ogum o descreve como o grande guerreiro, pois através dos seus conhecimentos sobre os metais, o ferro à época, né, ele liderava e vencia batalhas. Assim, ele aumentava seus domínios territoriais e isso trazia novas possibilidades para todas as comunidades através do uso das ferramentas metálicas, que era o grande trunfo dele. Daí surgiu a tradição de invocá-lo diante das batalhas da vida, pedindo proteção e vitórias, né? As narrativas também falam de uma vertente agrícola de Ogum, como aquele que abria os caminhos com seu facão, roçando o terreno, deixando tudo preparado para a lavoura e forjando as ferramentas diversas, mais necessárias, né? A enxada, a foice, para que a humanidade pudesse também cultivar seu alimento, o que corroborou para o progresso de tantas civilizações. E esse pioneirismo de vir à frente, tratando do terreno para a lavoura, lhe deu o posto daquele orixá que abre os caminhos, né, em todos os sentidos. No Brasil, diverso a devidos fatores, a escravidão, o mito de Ogum ele foi desenvolvido de maneira a entrar de acordo com os anseios daquela época, como livrar-se dos castigos dos senhores de escravos, e isso acabou privilegiando a característica mais guerreira, mais violenta, mais voraz de Ogum. Já na África, ele é lembrado como um grande provedor e caçador, que sempre cuidou da sua tribo, assim como a gente aqui no Brasil vê o Oxóssi, um pouquinho, né? E aquele com que todos podiam contar para defender, sempre que fosse em nome de causas justas, somente justas. E tudo foi se moldando para que Ogum assumisse um papel fundamental na fé do nosso povo. Quando a gente para analisar, ele detém o poder de despertar em nós tudo aquilo que a gente mais admira, né? A força, a determinação, a coragem, a certeza da vitória, que faz com que a gente continue a perseguir os nossos ideais, os nossos sonhos. A impulsividade, a impetuosidade, a agilidade, a gana, o fogo nos olhos, a paixão, o fervor. Mas Ogum nos ensina e quer muito mais de nós do que isso. Ele nos ensina principalmente que a vitória ela só chega para quem rompe a sua inércia, para quem se levanta com disposição para agir e realizar. A vitória não vem para aqueles que estão lá aconchegadinhos, na segurança, no quentinho de uma almofada macia, não. A vitória chega para quem aceita o desafio, para quem dobra a aposta, para quem trabalha, para quem vence seus próprios medos e mata os seus dragões internos. Quem pede a proteção, a proximidade, a defesa de Ogum precisa ter a compreensão de que tem que ter disposição para suar, para arregaçar as mangas, para colocar a mão na massa, para batalhar. A gente não chama a guerra para o nosso lado se a gente não está disposto a guerrear. Então, sempre que você fizer as suas preces a Ogum, peça sim que ele caminhe ao seu lado, que ele lhe abençoe, lhe ensinando a lutar o bom combate, que ele lhe dê a força necessária para anunciar as ferramentas divinas que são dele, que ele nos ensine a manusear tudo isso, para que cada um de nós seja capaz de mover das nossas vidas qualquer obstáculo que esteja obstruindo o nosso progresso, o progresso da nossa família, da nossa comunidade, seja esse obstáculo material ou espiritual. Vamos pedir proteção de Ogum, sim, convidá-lo para ser nosso aliado, sim, mas de uma maneira muito mais profunda. Que a gente se permita ser tocado e liderado por Ogum, que a gente esteja disposto a sentir na gente o despertar do soldado destemido, determinado, firme e fiel aos nossos valores. Sem medos, sem dúvidas, sem titubear, apenas caminhando por aquele caminho que se abre diante de nós pela força do facão de Ogum.
Que Ogum proteja cada indivíduo, a cada família, a cada lar, cada terreiro. Que Ogum proteja cada caminho, cada encruzilhada, cada pequena tarefa, cada grandioso trabalho, material ou espiritual. E, acima de tudo, que ele proteja o progresso da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possam nos ajudar deixando seus comentários, compartilhando com seus amigos e deixando o seu joinha. Até a próxima e Saravá Ogum!